Boa tarde. É, Nós iremos dar início ao workshop Quero Pesquisar e Agora? Primeiros passos para iniciar pesquisas acadêmicas, que será ministrado por Emanuel Gonçalves, bacharel em administração, mestre e doutorando em psicologia social, do trabalho das organizações pela Universidade de Brasília, UNB. Pesquisador em inovação, comportamento e gestão da mudança em organizações. Desde já agradecemos ao ministrante e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Boa tarde todo mundo. Só um minutinho. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Ademais, pedimos gentilmente que participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na ADM, térreo da face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a nossa palavra ao ministrante Emanuel Gonçalves. Muito obrigado, pessoal, para quem está aqui hoje à tarde, disponibilizando esse tempo agora em plena quarta-feira, aproveitando essa semana acadêmica. E vamos lá, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa, como iniciar a fazer pesquisa. Vou falar um pouquinho sobre a nossa agenda da agora à tarde. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, a nossa colega já me apresentou, mas eu vou aqui trazer mais algumas informações. A gente vai entrar no âmbito do que é fazer pesquisa, como fazer pesquisa, quais são as etapas, né? Por que a gente deve pesquisar. Eu vou apresentar também algumas ferramentas que são muito importantes para essa etapa mais exploratória, entender como é que as coisas funcionam. E, no fim, a gente pode fazer um bate-papo. Vocês podem também perguntar ao longo da minha apresentação, sem problema nenhum, tá? É um workshop, então esse é o objetivo, que nós troquemos informações e vocês consigam assimilar o máximo de informações possíveis. Pois bem, como foi falado, né, eu sou formado em administração aqui pela Universidade de Brasília. Eu tenho um mestrado, estou fazendo doutorado agora lá na psicologia organizacional, né? Que é do Departamento de Psicologia Social do Trabalho das Organizações. A minha pesquisa é voltada para inovações organizacionais. Eu peço desculpas que vocês podem ouvir barulhos aqui, né? Como todos nós já sabemos, já estamos cansados disso, mas no meio da pandemia a gente está trabalhando em casa, está realizando tudo de casa, então barulhos acontecem, então carro passa, moto, enfim. Bem, eu desenvolvo pesquisa voltada para a inovação organizacional. Na graduação, eu trabalhei com cultura inovadora, né, analisando aspectos, elementos da cultura que proporcionam inovação organizacional. No mestrado, eu já entrei nos estudos voltados para o indivíduo, em que a gente observa o comportamento inovador dos indivíduos, como isso se reflete dentro das organizações. Agora, no doutorado, a gente ampliou um pouquinho mais o escopo. Entraremos em mais detalhes com liderança organizacional, voltada para a mudança, e gestão para a mudança também, que é bem interessante. Então, minha pesquisa está sendo voltada para esses aspectos de inovação. Bem, eu faço parte do Grupo Inovar, e eu vi que a Larissa está aqui, que faz parte da Semana Acadêmica da organização. Ela também é participante do nosso grupo de pesquisa lá, que é coordenado pela professora Elaine. Lá nós desenvolvemos pesquisa de inovação, cultura, mudança, redes sociais e diversidade. Essas redes sociais aqui não são as mídias sociais que a gente está acostumado, que é o Instagram, Facebook, etc. São redes sociais de conexão entre indivíduos, então é a parte de networking. Também somos envolvidos em projetos, né, acadêmicos de todos os orientandos da professora. Então, nós temos alunos da graduação, da pós-graduação, então temos mestrandos, doutorandos, e também os meninos do PIBIC, que estão desenvolvendo seus projetos lá. Então, a gente faz discussões, etc. Então, lá a gente também fomenta muito essa ideia de pesquisar, como pesquisar, a gente traz todas essas questões. E também trabalhamos com
projetos de desenvolvimento organizacional externo. Então, a gente presta serviço, a gente faz pesquisa em organizações. Então, a gente trabalha, já prestou serviço para o Banco do Brasil, a gente já fez para alguns órgãos. Semestre passado, tive a oportunidade de trabalhar em um projeto para o Superior Tribunal Militar, né? Que foi bem interessante, que a gente estava fazendo algumas análises lá. Então, a pesquisa ela envolve não só o campo acadêmico, mas a gente consegue sair e trabalhar com consultoria, porque consultoria também é realizar pesquisa. Bem, o que me motivou a fazer esse mini curso, né, quando me convidaram, falaram assim, Manuel, a gente está querendo que você ministre um workshop e tal. Eu falei assim, vamos falar sobre pesquisa, né? Porque como é que quando me perguntaram assim, vamos fazer um workshop, o que você vai fazer? Eu fiquei pensando assim, nossa, acho que é muito importante falarmos sobre como iniciar uma pesquisa, como a gente buscar informações, como fazermos essa questão mais exploratória, sabe? Porque quando eu entrei na graduação, quando a gente entra, né, na graduação, a gente entra muito cru. A gente não sabe para onde começar. A gente sabe que tem diversas bases, que tem diversos caminhos que você pode fazer pesquisa, várias revistas, mas a gente não sabe por onde começar. O que a gente tem que pensar primeiro? O que a gente precisa fazer para que as coisas aconteçam, né? Como é que eu faço uma pesquisa de forma correta, né? Quando a gente está realizando essas disciplinas na graduação, nós somos cobrados o tempo todo a desenvolver essas habilidades de elaboração de trabalhos. E aí a gente pensa, vai chegar o TCC, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou pesquisar? Como é que eu vou fazer? Né? O TCC tem esse... Desculpa, gente. Tem esse... vou chamar de medo, né, entre aspas, dos alunos, porque, meu Deus, é um trabalho muito importante que vai definir se eu vou concluir o curso ou não, né? E existe todos esses mitos ao redor das dificuldades que tem de você realizar uma monografia. E esse processo ele pode ser construído desde agora. Então, para que você não espere só até o final do curso para se introduzir de uma forma mais específica dentro de pesquisa, você pode começar agora, entendendo qual o caminho, né? E durante a graduação você tem vários caminhos para ir desenvolvendo essas habilidades. Então, você tem PIBICs, né, que são as iniciações científicas, em que há um desenvolvimento de uma base de pesquisa muito boa. Tem as empresas júnior, que também ajudam e promove essa base, né, para encarar esse processo. Pois bem, então, pensando em todos esses aspectos, toda a minha trajetória dentro da vida acadêmica, todas essas dificuldades que nós temos, eu falei assim, então vamos fazer um workshop com o objetivo de conhecer as etapas de realização de pesquisas acadêmicas e trazer aqui algumas ferramentas que vão nos auxiliar durante esse percurso, porque envolve várias etapinhas, várias questões, a gente trabalha com método científico, né? Então a gente precisa entender cada processo. Então, o nosso foco aqui hoje, nesse workshop, é que pensemos no primeiro passo. O que eu preciso fazer? É o quê? Como começar? É uma etapa que eu chamo de uma etapa de exploração, né? Então, por isso que é conhecer essas etapas de realização. Foi? Não. Foi. Bem, para fazermos pesquisa, algumas habilidades que eu chamei de habilidades macros, elas precisam ser desenvolvidas, né? Nós precisamos ter planejamento, investigação, senso crítico e resiliência. Afinal de contas, realizar pesquisa é algo muito, com muitas aspas, né, sofrido. Você vai encarar muitos desafios, muitas etapas que você precisa superar, então você precisa ter resiliência. Então, o planejamento, essa etapa de você entender todo o seu processo, ser organizado, investigar, ter foco no que você quer pesquisar, no que você está ali, não, porque quando você pesquisa um assunto, geralmente ele tem várias abas adjacentes mas você precisa ter esse senso de investigação e esse senso crítico, dizer assim, não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, claro, né, dentro dadas suas exceções. Pois bem, então vamos iniciar, né? Por que devemos fazer pesquisa? Por que a gente tem que fazer pesquisa? Por que é necessário? Bem, nós fazemos pesquisa
inicialmente, para aumentar um conhecimento sobre um tema escolhido. Também para aumentar o entendimento sobre o problema e questões de pesquisa. Então, esse problema não está relacionado somente à academia. Às vezes você quer fazer pesquisa de forma, vamos pensar assim, que você vai fazer uma consultoria. Então, você precisa entender sobre esse problema, você também precisa entender sobre aquele tema. Identificar questões investigativas plausíveis. Então, assim, às vezes você quer investigar algo, mas você precisa identificar esse problema, e esse problema, ele é plausível, ele é possível de se investigar, né? E consequentemente, nós fazemos pesquisa para contribuir com a ciência, porque a ciência, ela constrói a sociedade, ela desenvolve a sociedade, e nos leva a ser melhores, né? Então, a gente também precisa desmistificar a ideia de que pesquisa ela só é realizada para fins acadêmicos. Como eu falei, às vezes você quer fazer uma consultoria, você está querendo resolver um problema dentro de uma organização que você trabalha. E eu lembro que, quando eu estava na monitoria, né, uma aluna chegou e falou assim, eu não gosto de fazer pesquisa dessas que vocês passam nessa disciplina, né? Ela é muito chata. Desculpa, gente, vou beber uma água. O tempo está muito seco. É muito chato. O que que eu gosto de usar mais ferramentas que a organização tem lá para realizar essas pesquisas. Só que o que acontece? Essas ferramentas que são utilizadas dentro das organizações, elas passaram por um processo de desenvolvimento. E possivelmente, na maioria das vezes, ele foi desenvolvido, foi criado dentro de uma universidade ou por pesquisadores que quiseram desenvolver aquela técnica para facilitar a busca por informações. Então, todas essas ferramentas que são utilizadas, elas foram desenvolvidas por meio de pesquisa, né? E nós precisamos ter um olhar para eles, para verificar realmente se essas ferramentas que estão sendo utilizadas dentro da organização, elas estão medindo o que se propõe a medir. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de clima, eu vou utilizar uma ferramenta que meça clima, mas eu preciso de ferramentas que, no caso, seriam um survey, um questionário, eles precisam ser adequados, precisam ter o que a gente chama de instrumentos validados, né, que tem realmente, passou por um desenvolvimento criterioso para que ele esteja medindo o que ele se propõe a medir. Então, essa é a ideia do se realizar pesquisa e de se desenvolver pesquisa. E a pesquisa ela tem pelo menos 3 objetivos básicos. A de exploratório, né, de ampliar o conhecimento. A gente desenvolve pesquisa para descrever fatos, né, ou fenômenos. Então, a gente utiliza esse meio para descrever, saber o que está acontecendo, saber, eu quero descrever a cultura, como é que é a cultura daquela organização. Então, eu descrevo ela com base em ferramentas. Como é que é o clima daquela organização, a percepção de clima dentro daquela organização. E a pesquisa ela pode ser explicativa, né? Com base a partir de modelos que você propõe, você vai identificar fatores determinantes para algo. Então, eu quero saber como é que está o engajamento. O que está determinando? O que explica aquele engajamento dentro das organizações? O que explica aquela satisfação? Então, você tem, por meio, né, de todo um processo, identificar. Você explora, você amplia o conhecimento, você descreve e você consegue explicar alguns fatores determinantes dentro das organizações. Bem, então, para isso, a gente precisa planejar. Então, a gente precisa começar de algum lugar. Então, a ideia desse workshop é dar um panorama de como são as etapas, né? Considerando que nós estamos focando aqui nos primeiros passos, eu vou focar, considerando os primeiros passos, eu vou focar só nessa primeira etapa mais para frente, mas eu vou dar um panorama geral para a gente entender quais são as etapas de se fazer uma realização de uma pesquisa, o que a gente deve, ou pelo menos são sugeridos que nós sigamos, para a gente entender a vida de um pesquisador. Bem, dentro de... acredito que a maioria que esteja aqui hoje seja da administração, né? Então, vocês já ouviram falar da ferramenta 5W2H, né? Que é What, When, How, enfim. As etapas de planejamento são parecidas com a ferramenta de 5W2H, porque a gente precisa entender o que eu vou pesquisar, qual é o problema que eu estou querendo identificar, quais são as hipóteses que eu estou sugerindo a partir daquilo. Então, a segunda etapa é entender o porquê. Por que eu escolhi,
né? Por que que eu escolhi esse tema? Por que que ele é relevante? Qual é a justificativa para se desenvolver essa pesquisa? Para quê? Qual é o propósito? Quais são os objetivos? Você está querendo descrever? Você está querendo explicar algo? Você está querendo somente ampliar o conhecimento sobre o tema? O como é o procedimento metodológico. Eu não sei se eu... Deixa eu ver aqui. 5W2H. Isso. Voltando aqui, então, voltando para as etapas, né? Etapas de planejamento. Então, para quê? Qual o propósito? Qual o objetivo dessa pesquisa? Como? É como eu vou coletar essas informações. Então, quais são os procedimentos? Eu vou usar instrumento? Eu vou fazer uma pesquisa por meio de questionário? Eu vou fazer uma pesquisa por meio de entrevistas? Né? Eu vou fazer um estudo de caso? Como é que eu vou fazer isso? Então, aqui é o início, é o momento em que nós temos as grandes áreas. Vamos pensar aqui na administração, nós temos gestão de pessoas, nós temos finanças, nós temos marketing, nós temos logística. Então, qual é a grande área que eu quero? Então, eu pensei na grande área. Eu estou trabalhando na área de gestão de pessoas. Ok, quando eu estiver pensando no TCC, vamos usar esse exemplo. Então, dessas grandes áreas, eu vou seguir para a gestão de pessoas. É o meu grande interesse. Ok. Então, o que eu vou estudar dentro da área de gestão de pessoas? Existe um mundo. Então, é o momento, essa etapa de exploração. É o quê? Você consegue... qual a minha afinidade maior? Eu quero entender melhor os processos organizacionais. Aí, quais os processos organizacionais dentro da área de gestão de pessoas? Quando você chega a um tema, clima, cultura, eu quero... o quê? Né? Eu chego ali, eu vou achar um problema. Achei esse problema, eu tenho hipóteses do que pode estar acontecendo, eu vou para um porquê. Então, eu escolhi essa área porque, dado vamos pensar, pandemia modificou os meios de trabalho, então eu vou estudar teletrabalho, home office e o trabalho presencial, o trabalho híbrido. Como essas formas de trabalhar, como esses formatos de trabalho influenciam, sei lá, no engajamento, enfim. Aí é o momento da gente entender o porquê, né? O que eu quero e porquê. Então, dado todas as circunstâncias, e para quê? Qual é o meu objetivo? Entender se está impactando no clima, se está impactando no engajamento, na satisfação no trabalho, na afiliação do indivíduo, né? Então, qual o método que eu vou utilizar? Eu vou usar um questionário, vou usar uma entrevista, e quando? Aí você já tem que pensar, né? Quando você vai fazer essa coleta de dados. Então, eu tenho um orçamento com o quê? Então, eu vou bater, né, de porta em porta nas organizações, assim, olha, eu preciso fazer essa coleta, geralmente é o que a gente faz. É um pouco mais sofrido nesse aspecto, mas essa é a ideia. E quem disse? Então, quem disse é o que vai fechar todo o seu trabalho, que você vai entender que todas as suas justificativas elas devem ser abraçadas por um referencial teórico. E entender que há uma teoria por trás, que sustenta aquela sua justificativa e que sustenta os seus objetivos. Essa é a ideia. Após você pensar em todas essas etapas, né, que é esse caminho que eu estou falando, né, entender o que, o porquê, aí você vai para a etapa de ir atrás da organização. Então, é a etapa de botar a mão na massa, de buscar a organização, um setor, uma área que você quer pesquisar lá, né, sobre o assunto que você determinou, sobre o seu problema que você quer investigar. E aí você vai chegar a uma amostra ou uns participantes. Eu quero trabalhar com o indivíduo, quero trabalhar no nível da equipe, eu quero trabalhar no nível da organização como um todo. E vem a definição de instrumentos. Você já pensou, mas agora você já vai botar em prática. São os instrumentos. E aí você vai realizar sua coleta e sua análise de dados. A partir disso, você está construindo a sua pesquisa. Afinal de contas, você já estruturou, você já pensou em todas as etapas, né? De o que, como. E aí você vai para as técnicas de redação de pesquisa, que é uma habilidade que você vai desenvolver ao longo de todo o percurso ali que você está desenvolvendo. Então, é diferente uma redação científica de uma redação de um livro, por exemplo, um livro de ficção científica. A escrita é totalmente diferente. A forma que nós escrevemos na academia é totalmente diferente de literatura. O layout, aí você vai pensar na parte de apresentação, de escrita, afinal de contas. Além de você apresentar esse trabalho para
vamos pensar assim, na universidade, você está fazendo o seu TCC, você vai ter que fazer uma devolutiva muitas vezes para a organização. Então, você precisa ter pensar em layout de apresentação, né, escrita e projetada. Você vai preparar essa apresentação tanto para uma forma presencial ou remoto, como nós estamos hoje, né? E aí você também pode pensar em uma estrutura de publicação de trabalho. Então, pensando, eu vou voltar mais uma vez aqui à tela das etapas de planejamento. Então, aqui, basicamente, são as etapas do planejamento da pesquisa, que você precisa pensar o quê, por quê, para quê, como, quando, com o quê e quem disse. Então, basicamente, essas aqui são as etapas que nós seguimos para desenvolver uma pesquisa. Aqui, para o nosso workshop, hoje a gente vai focar no o quê. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como começar essa fase de explorar. Como a gente vai começar. Então, o quê? Quando a gente pensa em o que eu vou fazer, você precisa buscar referências, você precisa ler revisões de literatura, você precisa pensar em um referencial teórico, você precisa definir, né, um delineamento de pesquisa. O que é um delineamento de pesquisa? É como você vai fazer ela. Eu vou fazer uma pesquisa mais quantitativa, então a minha pesquisa eu vou utilizar medidas quantitativas, então vou utilizar survey, vou utilizar um questionário. Então, essa é a etapa do vamos explorar. Então, o que eu vou pesquisar? E por onde começar? Essa é a ideia dos primeiros passos. É tipo assim, hoje estou começando aqui na UNB. Eu lembro muito bem quando eu entrei na universidade, na minha primeira graduação, e o professor falava assim, não confie no Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico ele não traz muitas coisas legais. Hoje em dia, o Google Acadêmico melhorou muito. Ele é uma das fontes que eu acho assim, extraordinário para fazer uma busca mais exploratória. Então, eu fiquei assim, nossa, mas eu não conhecia o Google Acadêmico. Eu achei que só existia o Google, aquela página tradicional. Isso há 10 anos atrás. Então, vou colocar lá o que eu quero pesquisar. E uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente é como pesquisar dentro dessas bases, porque não adianta a gente colocar uma frase inteira, senão a gente não vai conseguir achar elementos necessários. Então, buscar essas referências, essa fase exploratória, a gente precisa entender um pouco sobre as fontes, né? Onde buscar. Então, nós temos um lugar imenso para se explorar, né? Nós temos índices e bibliografias dentro das bibliotecas, nós temos dicionários técnicos, nós temos inúmeras bases de dados. Eu vou mostrar algumas aqui hoje, a gente vai tentar fazer juntos, então tomem nota. A gente tem os periódicos científicos, as revistas, nós temos os repositórios acadêmicos, onde tem as teses e dissertações. Nós temos os anais de encontros científicos, então cada vez que tem um congresso, que tem um evento, um seminário, existem os anais, que é um conglomerado de todos os trabalhos apresentados, em que você pode ir lá verificar e depois ler aqueles principais trabalhos. Então, são nesses congressos que nós conseguimos identificar também qual é a temática que está em voga durante aquele período. Então, de 2020 para cá, dentro das organizações estão estudando sobre os impactos da pandemia, Então, como é que as pessoas querem voltar ao trabalho presencial? Acho que vocês estão vendo muito essa discussão hoje na imprensa, né? Os indivíduos não querem voltar, os indivíduos querem voltar. O que fazer? Um trabalho híbrido. E essa semana passada, pelo menos assim, dentro da minha bolha, explodiu muito sobre a demissão silenciosa, né? Então, é um assunto que surgiu dali, né? Dos jovens, dos millennials e da geração Z não querer mais trabalhar ao extremo, né? Essa cultura do excesso de produtividade. Então, isso tem refletido dentro das organizações. Então, isso é um tema muito interessante que está acontecendo sobre as motivações, né, dos indivíduos a permanecer no trabalho, a mudar de trabalho de forma silenciosa, né? A minha irmã, ela tem uma piada que eu acho muito engraçada, que ela fala que se o salário é mínimo, o esforço é mínimo. E essa é a ideia dessa demissão silenciosa dos indivíduos ali, desses jovens que estão fazendo essa demissão silenciosa, é fazer o mínimo para que possa encontrar outro emprego que possa substituir e se sentirem mais satisfeitos. Então,
é a partir dessas ideias, dessas leituras que fazemos, em que começamos a pensar sobre o quê? O que que eu quero explorar? O que que eu quero pesquisar sobre? E nesses anais, né, de encontro científico, a gente encontra muitas informações do que os pesquisadores dentro do nosso país estão desenvolvendo, as pesquisas estão sendo desenvolvidas. Além disso, temos os periódicos de indexação e resumos de trabalho, né? E temos infinitos sistemas de busca de informações. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas. Dúvidas até aqui? Acho que está tudo tranquilo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as ferramentas que eu falei agora. Eu vou tentar projetar aqui para vocês, para a gente fazermos juntos. Então, as ferramentas que eu mais gosto de pesquisar hoje é o Google Acadêmico. Por que que eu falo muito do Google Acadêmico? Tem professores que detestam e eu, assim, não tiro a razão deles para algumas questões. Então, o Google Acadêmico, eu sugiro que vocês utilizem ele de forma muito mais exploratória, para entender como a pesquisa está sendo desenvolvida, como que aquela área ali que eu estou pesquisando tem publicado, o que eu quero pesquisar mais ou menos. Então, eu quero entender um pouco sobre inovação organizacional. Só que inovação organizacional é um mundo. Eu posso estudar N coisas. Inovação, uma coisa que a gente, quando vai fazer uma pesquisa exploratória, já identifica, assim, acha que inovação organizacional é reinventar a roda, ou sei lá, é fazer coisas totalmente disruptivas. E, na verdade, não. Inovação organizacional são pequenas modificações que você faz dentro das organizações para que elas se tornem muito mais produtivas, ou então o ambiente seja mais satisfatório de trabalhar. Então, inovação é você trazer uma forma das pessoas lidarem melhor com o trabalho. Então, além disso, desenvolver mecanismos de facilitar o desenvolvimento do trabalho. Então, inovação, por exemplo, que teve nos tribunais, um exemplo. Então, todos os processos eram realizados de forma física. Quando mudou para o sistema digital, isso tem quase, acho que uns 10 anos, mais ou menos, processo de mudança, isso é inovação organizacional. O trabalho ele foi facilitado, ele foi melhorado, lidar com aquela situação foi melhor. Então, essa é a ideia de inovação organizacional. Mas inovação ela pode estar voltada tanto para relações líder-membro, como é que essa relação é estabelecida, pode estar pode ser elementos da organização, por exemplo, elementos culturais. Será que nós temos ali eventos dentro daquela organização que traz o melhor? Então, são pequenos elementos, vamos chamar assim, dentro da organização que podem trazer inovação, não somente grandes mudanças, uma transformação gigantesca. Pois bem, daqui a pouco a gente vai mexer um pouco nos periódicos e nas bases de dados, para vocês verem como funciona. A outra base de dados que eu gosto muito é o Periódicos CAPES. É uma base gratuita, né, do Brasil, em que tem diversas bases de pesquisa em que você pode realizar buscas e você encontrar artigos, livros de forma gratuita e segura e ampla, né? O Google Acadêmico ele limita um pouco mais, o periódico já te dá um pouco mais de acesso em algumas bases de dados, algumas revistas mais específicas. A gente vai trabalhar um pouquinho com ela. E vocês, como alunos da UNB, dentro do periódico CAPES, vocês têm acesso a bases que não são gratuitas. Então, a UNB tem várias parcerias, né, vários contratos também. Quando eu participei de um curso na biblioteca, eles falaram que os alunos precisam saber dessas bases que a UNB paga, senão elas são devolvidas, são desativadas, e a gente acaba perdendo acesso a algumas informações. Mas eu vou mostrar para vocês como funciona. Nós temos o BDM, que é a base de dados de monografias da UNB, que é incrível. Muitos alunos não conhecem a BDM, que essa base estão todos os trabalhos realizados por alunos de graduação na UNB, de todos os departamentos. Você consegue fazer filtros, você consegue pesquisar por assunto. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Temos a outra base de dados super legal, são os repositórios acadêmicos. Acredito que toda universidade pública tenha. Eu já vi que as universidades privadas também têm, que é onde a gente consegue acessar
as teses e dissertações produzidas pela pós-graduação. Então, enquanto o BDM daqui da UNB é a base de dados de monografia, os repositórios ficam as teses e as dissertações. Então, muitas vezes a gente estava conversando com a orientadora e ela fala assim, procura a dissertação de fulano de tal. Lá você vai encontrar mais informações, porque ele fez uma revisão sistemática, muito bem feita da literatura. Então, você consegue ver o que nos últimos 10 anos foi produzido naquela área que você tem interesse. Nós também tem essa base que eu adoro, que é a Web of Science. Ela é uma base muito, muito rica. Ela somente indexa artigos de alto padrão. Infelizmente, o acesso dela não é todo, mas como aluno da UNB, vocês têm acesso gratuito a ela. Mas ela tem uma limitação que você precisa ter a leitura da língua inglesa um pouco mais acentuada para que você possa compreender melhor como é que funciona. Eu também vou mostrar como vocês acessam e como fazer buscas nela, que é muito legal. É uma base muito confiável, assim como tem a Scopus, tem o Web of Science, que é uma base extremamente confiável, você pode pegar os artigos e saber que eles são muito bem selecionados para estarem ali, né? Não é qualquer publicação que entra lá, é bem interessante. E temos a Cielo, né, que é uma queridinha, acho que todo mundo da graduação já ouviu falar sobre, busca na Cielo, que você vai achar. Lá na Cielo a gente consegue ver, principalmente na Cielo Brasil, conseguimos ver todas as publicações e revistas que aqui estão. Deixa eu parar minha apresentação, porque eu quero mostrar para vocês as bases. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Estão aí? Sim, ok. Estamos ouvindo. Tá bom. Qualquer dúvidas, por favor. Então, aqui temos o Google Acadêmico. Essa é a carinha dele. Acho que todo mundo aqui da graduação conhece. Na minha época, 10 anos atrás, as pessoas não vou dizer que não era comum, mas o acesso ainda era meio precário. Principalmente quando eu estava na minha primeira graduação. Meu Deus, quando eu falo isso, eu me sinto mais velho do que a gente é. Pois bem, então, uma dica muito, muito importante que eu vou dar para vocês, a BCE, ela tem um curso que ensina a fazer busca em base de dados. É muito legal, eu sugiro que vocês busquem. Semestre passado teve, eu acredito que eles oferecem uma vez por semestre, eu não sei se nesse eles ofereceram, tenho certeza que semestre passado, sim. Então, eles ensinam todas as questões de busca dentro das bases de dados. Então, vocês precisam entender que vocês têm conectores que são usados dentro das bases de dados, que eles vão associar as suas palavras-chave e vocês vão conseguir melhorar a busca de vocês. Então, nós temos o AND, nós temos o NOT, né? Ou OR. Então, o AND, você vai buscar uma palavra e outra, e ela associa e busca e traz informações associadas. Então, eu quero inovação e criatividade no mesmo artigo. Então, ele vai buscar essas duas informações. O NOT, por exemplo, eu quero clima, not world, que no caso seria, não quero clima mundial, eu quero organizacional. Ou então, eu estou querendo clima or climate, que é um ou outro, que vai ter dentro do artigo. Vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Então, eu vou colocar inovação and criatividade. Quando eu faço isso, você pode usar o E, mas é mais comum usar o AND, tá? Ele traz aqui todos os artigos relacionados com essas duas palavras. Se eu coloco not, eu vou procurar inovação, mas que não tenha criatividade. É bem difícil não ter, né? Porque são muito associados essas duas. E nós temos que buscar também como OR, que eu busco ou criatividade ou inovação. Então, aqui a gente viu que saiu um livro somente sobre criatividade, outro somente sobre gestão de inovação. Dentro da base aqui de artigos, né, do Google Acadêmico, a gente consegue fazer filtros específicos, né? Eu só quero de 2017 para cá, até 2022. E aí eu consigo fazer um filtro que tem 147 mil resultados, né? Não diminuiu muito.
Se eu botar 2010 para ver o que acontece. Aumentou para 335 mil. Então, aqui é mais uma forma de, dentro do Google Acadêmico, minha sugestão é que vocês trabalhem com pesquisas exploratórias. Não use essa base de dados aqui para fazer uma revisão de literatura, porque vocês vão encontrar muitas coisas que são boas, muitas coisas que não são tão boas assim. Então, para fazer uma revisão de literatura, por exemplo, a gente trabalha com outras bases, né? Então, aqui está o Google Acadêmico. Acho que estou chovendo aqui no molhado, né? Então, vocês já devem estar feios de ver isso aqui. Aí nós temos o Periódicos CAPES, que é uma plataforma do governo, né, do Ministério da Educação e da CAPES, que ela é muito legal. Ela tem aqui tem várias bases de dados. Ó, se a gente vir aqui, a gente pode fazer busca por assunto, a gente pode ver a lista de livros, lista de periódicos, lista de base. Quando a gente vem aqui em lista de bases, então a gente consegue ver por título, se você já sabe alguma de cabeça, por exemplo, a Web of Science. Vem aqui no W, aí é a curiosidade que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu não estou logado ainda, então ela não aparece aqui para mim, porque ela é uma base muito específica e ela é disponibilizada somente para as universidades. Então ela não tem aqui. Mas eu posso fazer uma busca por área do conhecimento. Então, eu quero ver o que tem aqui nas ciências da saúde, exatas. Então, eu consigo ciências sociais aplicadas. Então, eu venho aqui em administração e faço uma busca. Então, aparece aqui os principais bases que tem sobre a área que você selecionou e a área do conhecimento. É bem legal. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem. Eu acho que não sei se vocês já acessaram, mas como aqui a ideia é que a gente apresente os primeiros passos, né? Pode ser que haja alguém que não saiba como fazer isso. Então, com o seu login da UNB, você consegue acesso a muitas outras bases. Por exemplo, quando a gente vem aqui no Acesso CAF, você vai cair em uma página em que você vai selecionar a universidade que você atua, todas as universidades federais estão aqui, e você põe sua matrícula, né, sua senha, e entra. Feito isso, um mundo novo se abriu para você aqui dentro do periódico CAPES. Quando você vem aqui na lista de bases, a gente já consegue acessar o Web of Science. Tá aqui, que é uma dos acessos mais legais. Então, tome nota dessa informação sobre como acessar outras bases mais específicas utilizando o seu acesso CAF, né, que é a sua matrícula e sua senha. É a mesma que você... Eu não sei se vocês ainda usam matrícula web, mas eu acredito que seja para o acesso ao SIGA. É o mesmo. Então, você vem e clica aqui. E ele redireciona você para a base de dados, que é a Web of Science. Você não precisa fazer login, porque você já fez o login pelo portal Periódicos. Se você, por acaso, um exemplo, buscar a Web of Science na rede, você vai achar, só que ele vai pedir para você fazer esse registro e tudo mais. Quando você faz o acesso pelo portal Periódicos, você já cai direto aqui, já na base. Você não precisa fazer registro, você pode fazer depois que você fizer a busca, que aí você consegue salvar as suas buscas. E aqui você consegue fazer as buscas por todos os campos, pode fazer por tópico, por título, por autor, tipo de publicação, ano. Então, vamos aqui por todos os campos. Eu coloco aqui inovação, eu vou botar em português, vamos ver se essa base já está mais avançada. Ai, desculpa, gente, que eu fui no automático. Então, quando você busca aqui, você pode adicionar linhas. Aí tem aqui, ó, o que eu falei para vocês, ó, and, or not. Eu vou associar palavras que eu quero realizar a minha pesquisa. Então, eu vou colocar and. Criatividade. E aí eu faço uma busca. Ele trouxe aqui todos os artigos, e aqui você consegue fazer filtros, né? Eu consigo fazer... Aqui trouxe só dois artigos, bem pouquinho, mas que já tem 43 referências, esse aqui já foi citado mais de 54 vezes. A depender do que você vai pesquisar, normalmente você usa até 5, no máximo 5 palavras-chave.
para poder utilizar para fazer aquela busca. Mas aí são outros detalhes mais para frente são discutidos. Então, essa é uma das bases que eu mais gosto, que é o Web of Science, principalmente para fazer revisão de literatura. Ela exige que você tenha uma leitura, né, em inglês, mas é a leitura técnica, acredito que seja mais tranquilo. Outra base que eu falei para vocês é a Biblioteca Digital de Produção Intelectual Discente da Universidade. Então, onde estão todas as monografias. Ela é muito legal, ela é bdm.nb.br. Você pode pesquisar por curso, as monografias por curso, por autor, por orientador, por co-orientador, título, enfim. E está de todo mundo aqui. Vamos pesquisar por orientador. Alguém fala um dos professores aí da administração. Vamos Pode ser a Gisela Demo. Vamos ver a Gisela Demo. Então, aqui você pesquisa pelo sobrenome. Dantas, vamos digitar aqui também, Demo. Gisela, vamos aqui. Orientador. Abade, não, eu quero Demo. D'Angelo, Dantas, Damasceno, Dantas. A da Doriana. Vamos entrar aqui na Doriana. A Doriana tem 30. Quando eu entro dentro do nome da Doriana, né, ela como orientadora, eu consigo ver todos os alunos que ela orientou e consigo visualizar o trabalho. Eu vou acessar aqui o primeiro para vocês verem. Análise de modelo de comunidades alternativas e sustentáveis. Aqui você tem o trabalho do Luiz Henrique. E assim vocês conseguem ter acesso, ver o que os alunos daquele professor, o que os alunos estão pesquisando. Então você consegue ter acesso a tudo. Gente, minha internet hoje está daquele jeito. Travou. Só um instantinho. Então tá aqui, vocês conseguem ver, conseguem pesquisar. Essa é uma base muito legal para se pesquisar e também fazer como entender o que é que o orientador de vocês ou o professor que vocês gostariam, né, de que fosse orientador, o que é que eles estão pesquisando. A outra base muito, muito interessante é a do repositório. Esse repositório, como eu falei, né, de teses e dissertações. E aqui você consegue encontrar também acervos digitais de outros departamentos que a UNB tem, né? Que é o Centro de Estudos Avançados. Vocês conseguem ver o que é o CDT, que é o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, tem publicado também. E, principalmente, vocês podem ver os trabalhos dos nossos coleguinhas da pós-graduação. Então, quando você vem aqui em comunidades e coleções, além de vocês verem os acervos, né, do CDT, CAM, CEFTRU, CET, vocês conseguem ver o que o pessoal da pós-graduação está pesquisando. Então, temos aqui o da FACE. Então, a gente consegue ver do Departamento de Administração. Nós temos, no total da FACE, tem 2.809 teses e dissertações disponíveis. Aqui você consegue ver a do Departamento de Administração, e aí livros, capítulos, artigos publicados, as teses. Vocês conseguem ver de outros departamentos, da FAC. Eu quero saber o que a FAC está pesquisando. Lembre-se que a pós-graduação ela é multidisciplinar. Então, por exemplo, eu sou formado na administração, mas eu estou fazendo pós-graduação no outro departamento, que é no Instituto de Psicologia. Só que eu estou fazendo em área correlata, que no caso é da psicologia organizacional. Então, por isso que existe essa multidisciplinaridade que você pode fazer pesquisas diferentes ao longo. Então tá, essa daqui é outra base muito legal que tem para vocês verem o que as pessoas estão pesquisando, quais são os trabalhos. Entrando aqui na da FACE, vamos ver aqui, nas teses e dissertações, aí consegue ver aqui tudo que o pessoal postou. Aqui da administração está um pouco desatualizado, mas, enfim, depende de cada envio de cada departamento. Deixa eu ver do meu aqui. No IP,
Paul. Instituto de Psicologia. Então, nós temos aqui o Departamento de Psicologia Clínica, Departamento de Psicologia Escolar, Departamento de Processos Psicológicos, e aqui é o meu. Então, artigos, livros, programa de pós-doutorado, de doutorado, dissertação. Então, vocês entram aqui e conseguem ver. Já tem atualizados de pessoal que já defendeu agora, em maio, já está disponível aqui na fevereiro, janeiro, já aqui no repositório, né, acadêmico. A outra base que eu falei para vocês, que é bem interessante, é a Cielo. Então, aqui vocês conseguem fazer busca, acho que vocês já conhecem isso aqui. É o mesmo formato dos demais. Então, eu preciso por ano, eu preciso por autor, por financiador, por periódico, por resumo. Então, se eu boto aqui, eu quero ver criatividade. Pesquisas exploratórias dá para fazer em todos. Por criatividade. É verdade, Larissa, faz parte da vida dos estudantes. Então, aqui vocês conseguem fazer uma pesquisa exploratória, ler pesquisas em português, o que é mais interessante, né? Geralmente, os pesquisadores postam aqui a versão em inglês e português, né? Do texto, o PDF. Então, é um acesso para nós aqui da América Latina, né? Que vamos pensar assim, que não temos como inglês a nossa língua base. Então, pelo menos a gente consegue fazer leituras aqui. E aqui vocês conseguem ver todos os periódicos, o mais interessante. Quando eu digitei criatividade, nós encontramos aqui um total de 531 artigos, né? 531 publicações relacionadas à criatividade, somente no Brasil. E aqui tem todos os periódicos, né? São as revistas em que publicaram sobre isso. Então, nós temos aqui o de Estudos de Psicologia, né? De Campinas, tem 32 artigos publicados com essa temática, Revista Brasileira de Enfermagem. Então, vocês conseguem fazer os filtros necessários para entender o caminho que vocês querem. Então, eu entendo que eu quero fazer uma pesquisa sobre criatividade. Criatividade está dentro da área de gestão de pessoas. Então, a não ser que seja uma pesquisa da administração feita na área da saúde, mas pensando nesse sentido, a gente vai fazendo funis para que a nossa leitura consiga ser mais direcionada e com foco no que a gente quer. Essa é a ideia. Então, você seleciona aqui as revistas que você quer, faz o download gratuitamente e consequentemente, vai dando andamento na sua pesquisa. Esse aqui é o que eu falei sobre o Web of Science, né? que é a entrada pelo acesso CAF. Então, lembrando que o Web of Science vocês têm acesso via periódicos CAPES, acessando o CAF e outras bases mais, que é no mesmo formato. Estou trazendo aqui pelo menos um caminho que vocês podem seguir. Além disso, vocês também devem explorar o site da biblioteca aqui da UNB, que nós temos uma base de e-books muito forte. Quando eu participei do curso, que eu sugiro que vocês façam esse curso de busca em bases, o pessoal lá da biblioteca falou assim, olha, estimulem os alunos a acessarem as bases de dados que a universidade dispõe, porque quanto menos uso tiver, os contratos eles não serão renovados, porque isso é dinheiro que é investido para que a gente possa ter acesso à informação. Então, dentro da biblioteca, nós temos diversas bases de e-books, nós temos várias bases, nós temos o Cival, nós temos o ProQuest, nós temos o periódicos CAPES aqui, como acessar remotamente. Então, abracem essas oportunidades e vejam o que a universidade tem para oferecer para vocês. Então, mais uma vez, reforçando, então nós temos o Google Acadêmico, então sugiro vocês utilizarem ele com parcimônia, mas fazendo pesquisas exploratórias, né? Entender a área que você quer pesquisar, o caminho que você quer seguir, entender como é que mais ou menos aquela área está sendo desenvolvida. Periódicos CAPES para fazer uma busca mais detalhada, com uma base de dados mais sofisticada. Por meio do portal Periódicos CAPES, vocês conseguem acessar o Web of Science, que é muito legal. Acessem a base de dados, né, de monografias para entender o que os seus colegas da graduação ali estão pesquisando, com base no que os orientadores, os professores ali que vocês têm interesse estão orientando, para entender também ali como um caminho para afunilar a sua pesquisa. Né? Acessem o repositório para entender o que a pós-graduação está pesquisando. São pesquisas que a gente passa muito tempo, né, dedicando ali a nossa vida
para desenvolver aquela pesquisa. Então, a gente passa 2 anos no mestrado desenvolvendo uma pesquisa, fazendo todo um levantamento de informações e queimando os neurônios que restaram, né? Então, façam essas buscas, entendam o que a gente está pensando, que é muito importante. E essas teses, dissertações, elas servem de base para vocês entenderem também alguns caminhos. Aqui Larissa utilizou tal método para pesquisar sobre clima. Aqui o Wanderson conseguiu entender melhor sobre como delinear uma pesquisa. Quero fazer uma pesquisa descritiva, então qual caminho ele seguiu. Então, a partir do momento que vocês vão lendo, vocês vão conseguindo entender ali mais ou menos uma etapa, né, de como seguir aqueles caminhos e assim desenvolver uma pesquisa. Essa é a ideia. Assim também, acessem também o site da biblioteca para vocês entenderem quais são os cursos que eles oferecem, que todo semestre eles têm, e entender também das bases que são disponibilizadas lá. Dúvidas até aqui? Posso continuar? Então, tá bom, vou seguir. Então, dicas, né? Aprenda o uso de palavras-chave. É muito importante, né? Entender como funciona, usar os conectores, né? O Google também, quando você coloca aspas, vocês conseguem entender melhor, fazer uma busca mais refinada. Então, quando eu coloco criatividade organizacional e coloco entre aspas, o Google vai buscar exatamente aquele termo dentro dentro de artigos e dentro de livros que você colocar lá na base de dados. Outra dica importante é o desenvolvimento da leitura em inglês. É muito importante, né? Essa leitura mais técnica, para entender os artigos, a construção, como é que eles funcionam. Desenvolver essas habilidades de planejamento, organização e foco, né? Fazer pesquisa é você saber ter um planejamento, é você ter organização para seguir uma etapa e ter foco, né? Saber abandonar o que é dispensável. Saiba dos recursos que a universidade pode oferecer. Como eu falei, né, a UNB tem esse curso, né, dentro lá da BCE. Semestre que vem, eu estou querendo montar um workshop, na verdade não é nem um workshop, mas um mini curso mais específico de análise de dados, porque a gente vai trabalhar essas principais análises, mais para frente falo um pouquinho para vocês, né? E desenvolva a habilidade da leitura de artigo científico. Então, vai lá no Cielo Brasil, dá uma lida nos artigos que vocês vão entender como é que é a estrutura, como é que é escrito, como são desenhados os tópicos, para que vocês possam entender que a leitura de um artigo é totalmente diferente de ler um livro de literatura, né? Esses dias eu estou dando aula na psicologia, né? Psicologia organizacional, que basicamente um pouquinho diferente, mas a estrutura é quase a mesma de CO, né? Comportamento organizacional, só que é uma disciplina obrigatória lá para o curso de psicologia. E uma das coisas que a professora Juliana, né, que eu estou como professor assistente dela, falou assim: desenvolva a habilidade de leitura de artigo científico. Quando vocês entenderem como a estrutura de um artigo é feita, vocês vão preferir ler um artigo científico do que ler alguma parte de teoria, porque a leitura é mais fluida. Quando você entende a estrutura de um artigo, essa habilidade ela se consolida e você consegue ler ele com uma facilidade muito mais rápida, né? Essa é uma das questões que a gente desenvolve muito, muito rápido quando que a gente lê muito na pós-graduação e acaba tendo essa necessidade. Bem, assim, como é que eu posso me organizar? Como eu tenho falado para vocês. Então, eu vou trazer algumas coisas que eu uso e que eu sugiro que vocês, quando forem começar a fazer essas leituras, quiserem organizar, utilizem também. São sugestões, não, né? Como me organizar. Então, qual é a ideia? Que vocês aprendam. Eu uso muito Trello. Então, essa é a parte do planejamento e organização. Eu uso muito Trello e o OneNote, porque estão vinculados a uma nuvem, eu não consigo perder nada, ainda bem. Eu tenho uma colega na pós-graduação que perdeu praticamente metade da dissertação dela. Ela entrou em desespero, e agora a gente está rindo, né, com todo respeito, entrou em desespero, porque ela está tendo que escrever tudo de novo, ela não salvou na nuvem. Então, essa é a ideia: organização, planejamento e segurança, né? Salvem tudo que vocês estiverem lendo. Então,
O Trello, ele me ajuda a planejar, então eu consigo pensar em datas, eu consigo me organizar para entregar as minhas demandas, né? Então, pesquisar e entregar demanda. Então, eu tenho que fazer um levantamento de literatura. Quanto tempo eu tenho, o que eu já li, o que eu preciso ler, quais bases eu vou utilizar, né? O OneNote eu uso como uma base de escrita. Vou ler aqui esse artigo, preciso entender um pouco sobre tópicos, então eu vou trabalhar em cima dele. A nuvem, é o que eu falo, salve tudo em nuvens. Tenha segurança. Além de salvar em nuvem, eu salvo no e-mail, eu salvo no meu computador, eu salvo em até pendrive, né? Em HD externo. Porque perder toda uma pesquisa que você está desenvolvendo é de chorar. Eu não sei se foi, né, um momento cômico, né, abrindo base, desses dias saiu um meme, né, da namorada que descobriu a traição, né, e apagou todo o TCC do rapaz. Então, por favor, gente, não deixem os trabalhos, né, salvos somente em um caminho. O Telegram tem vários bots lá que vocês conseguem acessar muitas coisas. O Telegram é uma ferramenta que muita gente acha que é só mais um WhatsApp para conversar. Mas o Telegram ele tem canais, né, extremamente enormes, né? Nossa, bem superlativo isso, né? Mas são canais enormes que têm meios de você baixar arquivos lá, baixar artigos e também de você fazer contato, fazer um network com outras pessoas. Então, tem canais de educação, tem canais de pesquisa, tem canais de tudo. De tudo. O Telegram é basicamente um mundo à parte que tem tudo. Eu trouxe aqui o Zotero e o Mendeley. A professora Patrícia Guarnieri, eu não sei se esse semestre ela trouxe na semana acadêmica o workshop dela de Mendeley. É muito bom. Na época da graduação, eu fiz, na semana acadêmica também, esse curso de Mendeley com ela. O Mendeley e o Zotero, eles são softwares parecidos. Eles são, basicamente, organizadores de referencial teórico. Então, você começa a baixar artigos, começa a fazer aquela leitura, começa a fazer anotações. É só você jogar esses arquivos de artigos dentro do Zotero ou dentro do Mendeley, e eles vão começar a fazer pastas de acordo por assunto. E quando você coloca o plugin deles no Word, por exemplo, vocês conseguem, por exemplo, estou digitando lá porque normalmente nós fazemos paráfrase do que nós estamos lendo, né? Então, eu estou parafraseando o autor Shine, fulano de tal, tarará. E aí eu cito uma parte que eu li, que achei muito interessante, e aí eu já posso buscar e fazer uma citação. A partir do momento em que eu faço a citação dele dentro do meu artigo, ele já joga a referência bibliográfica dele lá na lista de referências do seu arquivo. É muito legal. Então, eu utilizo o Trello, o OneNote, salvo tudo em nuvem, uso o Telegram para fazer esses networks e vocês conseguirem acessar outras informações mais detalhadas. E tem o Zotero e o Mendeley, que são ferramentas que ajudarão a organizar e fazer essas etapas de pesquisa. Eu trago aqui como bônus, né, assim, umas coisinhas que são muito, muito legais. Eu sei que alguns aqui, por exemplo, esse fator de impacto de periódicos é um tópico mais avançado para a gente discutir agora, mas é importante saber que existem revistas que são consideradas muito, muito boas, que são as famosas A1, e tem revistas que não são tão boas, que são as revistas de níveis C e D. O Qualis mudou agora. Eu ainda não acompanhei os nomes que eles estão utilizando, mas pensando assim, revistas tops, revistas não tão tops, né? Então, a gente consegue fazer essa análise por meio desse link aqui, do Saimago Júnior. É um site em que você consegue entender qual é o ranking que aquela revista que você está lendo tá. Será que é uma revista boa? Será que é uma revista ruim? Né? Então, por meio desse link, vocês conseguem dar uma explorada e ver isso. Né? Se você já passou por toda essa etapa de buscar, de escrever e tal, eu quero publicar, você consegue ver quanto tempo demora para se publicar aquele artigo que você está pretendendo. Então, assim, nós temos uma espera mínima aí de 6 meses para fazer uma publicação. Isso se for uma revista que você paga as taxas. Se forem revistas que você submete gratuitamente,
normalmente a demora para uma publicação chega até quase 2 anos. É muito difícil, né, publicar, né, sem recursos. Corrigir o texto em português ou inglês de graça. Tem essa ferramenta aí, o Language Tool. Esses links todos eu vou disponibilizar para vocês também conseguirem utilizá-lo, né, de maneira mais interessante. Tem um link, né, que baixa artigos de revistas que têm acesso 100%. Então, o que acontece? Tem revistas que, muitas revistas, elas disponibilizam seus artigos gratuitamente, porque elas querem ampliar, né, a divulgação e a ciência de acesso para todos. Então, se você tem só o nome, às vezes, do artigo, então, se você entra nesse site aqui e digita, ele baixa para você. É bem legal. Existe uma plataforma também que você consegue acessar artigos, só que eu não vou falar o nome dela aqui, porque, infelizmente, ela é considerada um pirata, né? Mas é uma plataforma que ajuda muito o pessoal da pós-graduação a ter acessos à pesquisa, né? Porque tudo é muito caro. Às vezes tem revistas que tem artigos, um artigo que você precisa pagar $50 para ler. Dentro da UNB, outra dica, né, como bônus aqui, dentro da UNB, quando você está logado no Wi-Fi da UNB e você tenta acessar algumas revistas específicas, o acesso é automático. Você não precisa nem logar. Se você entrar no um exemplo, Elsevier, às vezes tem alguns artigos que são pagos. Mas se você está logado no Wi-Fi da UNB ou você tem um acesso CAF remoto, você consegue acessar aquela revista ali, aquele artigo de forma gratuita. Mas tem esse site, a Bruna disse que sabe qual é, né? Então tem esse site aí que, se eu não tiver, eu não sei se ela é russa ou se ela é polonesa. Ela é ali da Europa, a criadora, né? Inclusive ela está com a dívida, ela não pode sair do país em que ela está refugiada, porque há processo no mundo inteiro, porque ela consegue quebrar qualquer revista. Você tem o DOI, né, que é o DOI, para quem não sabe, é como se fosse um CPF de cada artigo. Então, se você tem um DOI, você copia e cola lá naquele site dela, você acessa o artigo. E, assim, todos os dias as revistas tentam barrar esse acesso que ela consegue fazer, mas é bem difícil. Mas depois eu passo para vocês, assim, mas eu não posso ficar divulgando aqui, principalmente que a gente vai colocar na internet, no YouTube, esse vídeo, então não vou falar, me perdoe. Nós temos também, você já escreveu, vamos pensar que você participou do seu PIBIC, e aí você quer publicar aquele trabalho que você fez, né? Tem muitos alunos que fazem trabalhos excelentes no PIBIC e que né, recebem menções honrosas e tal. Então, você consegue descobrir assim, em qual periódico eu vou mandar ele. Então, tem esses links aqui que você copia e cola o seu resumo e ele vai te sugerir revistas que são compatíveis com o seu resumo. É muito legal, muitas vezes tem umas revistas muito boas que são indicadas. Para quem quer baixar livros de graça legalmente, tem a plataforma Gutenberg, que ela também é muito boa. Todo tipo de livro, não só livro acadêmico, mas a Gutenberg é uma plataforma legal para se baixar livros de graça lá. Se você, por acaso, achou uma imagem e você quer saber de onde ela veio, esse software aqui, o TinyEye, acho que é TinyEye, ou é TinyEye, não sei a pronúncia. Vocês conseguem, tipo o Google Imagens, quando você tem uma imagem e quer saber de onde ela veio, você joga lá, esse daqui vai te dizer mais ou menos, vai te dizer qual o artigo que foi retirado daquela imagem. Às vezes você está vendo uma página aleatória, pegaram um gráfico e jogaram lá e disseram, olha só, os crescimentos foram extraordinários. Mas do que será que aquele gráfico ali está falando? Então você pega, às vezes, aquela foto e bota nessa plataforma e ele consegue te dizer de onde surgiu aquilo. E tem a plataforma que é a Fast Format, né, que é uma de formatação de trabalhos acadêmicos, principalmente em ABNT. Eu não sei se
o Departamento de Administração daqui da Universidade de Brasília ainda está cobrando a ABNT para os alunos, né? Lá no da Psicologia nós usamos a APA, né, que é uma norma mais internacional, mas eu não sei como é que estão utilizando para as regras aqui na administração. Mas esse Fast Format, ele faz a formatação toda de trabalhos em ABNT. Dúvidas até aqui? Antônio disse que sabe qual é. Então, Antônio, conta pra gente qual é o site que eu estou falando aqui em mistério. Bem, tudo bem até aqui, gente? Eu já estou falando há 1 hora. Daqui a pouco a gente pode discutir mais um pouquinho. Então, eu vou... Pode perguntar. Você comentou que utiliza o Trello para se organizar, né? Certo. Teria algum modelo de organização na questão da pesquisa? Que é sempre bom você ter algo como base ou você cria de acordo com a sua necessidade? Olha, eu uso muito o Kanban. Eu, como bom aluno da administração, eu uso muito Kanban. Então, eu tenho o To Do, Doing, né? E o Done ali para minha organização. Mas aí depende de como... Por isso que você desenvolver a sua forma de planejamento e a sua organização é importante para um processo de realizar pesquisa. Eu utilizo dessa forma no Trello porque eu consigo colocar os meus alarmes de entregas, né? Consigo colocar dentro de um calendário e assim eu tenho meus to-dos, né? O que eu tenho a fazer e tem as coisas que eu estou fazendo. Então, eu não tenho Não existe receita de bolo, né? Essa é a verdade, né? Você vai achar um meio que vai ser mais fácil para você. Mas se organize, é importante. Então, Tá eu bom, vou falar... obrigada. Por nada. Eu vou falar um pouquinho sobre o que não te contam, né? Sobre pesquisar. Então, a gente tem que entender que o primeiro passo, como eu venho falado, né? O primeiro passo para se fazer pesquisa é o mais difícil, né? Saber por onde começar, é todo um processo mental, é adaptação, é um vocabulário totalmente diferente, né? E é uma etapa, né, que demanda muito tempo da sua vida. Então, primeiro, respirem, pensem, se organizem, né? Tragam esses medos, esses anseios e trabalhem ele para entender que é um processo. Então, fazer pesquisa é uma escolha, né? Claro, às vezes a gente está na graduação, mas a gente não quer fazer pesquisa acadêmica. E é uma escolha. Mas a partir do momento que você gosta, então você vai ter um processo mental ali para entender que você precisa seguir etapas, que você precisa entender um vocabulário novo, que aquilo vai demandar tempo. Então, todo início é mais difícil. O primeiro passo é sempre mais difícil, né? E aí, a gente tem que, como vocês viram, nós temos muitas fontes. Nós temos sites, nós temos blogs, nós temos revistas. Então, quando eu falo que precisa sobre o senso de investigação, é sobre ter foco. Então, você tem muitas portas que você pode acessar. Eu vou pesquisar aqui, vou pesquisar ali. Então, é preciso também abandonar o que não faz sentido. Então, diante de muitas portas, muitos artigos, né? Muitas informações, eu preciso abandonar aquilo que não faz sentido para mim, né? Eu tenho uma colega que ela está com a dificuldade hoje desse foco, né? Porque ela diz, nossa, mas assim, são tantas informações que eu tenho. Eu falei assim, vamos escolher uma porta que você vai entrar. E aí você vai seguir por esse caminho. Então, é preciso abandonar o que não faz sentido quando você está fazendo pesquisa. É preciso ter essa ideia de que fazer pesquisa é um processo, é um caminho, é um trabalho. As pessoas não tratam isso como um trabalho, né? Ah, você está fazendo o quê? Está só estudando? Ah, você só estuda. Esquece que é um processo muito... tem os seus dissabores, né? Mas é um processo que demanda muito de tempo, sabe? Só estuda, faz nada. A gente precisa tirar essa mentalidade de algumas pessoas. É preciso também motivação, né? Como eu venho falado aqui, é uma maratona. E você precisa entender que os pequenos progressos, eles são progressos, né? A síndrome do impostor, ela vai bater ali e vai dizer assim, nossa, mas fulano já está terminando a dissertação dele enquanto eu não consegui nem terminar o meu primeiro artigo. Então, assim, não meça o seu início pelo meio ou pelo final de alguém. A sua jornada é a sua jornada. Sua maratona é a sua maratona. Então, entenda que pequenos progressos, eles são progressos, né?
e busque sentido em cada etapa, né? Então, é o que a imagem está dizendo assim. Você pode ainda não estar onde gostaria, mas certamente não está onde começou. A partir do momento que você entra na universidade, você não é mais aquela mesma pessoa que você era no ensino médio. Depois façam essa reflexão, é muito importante, porque vocês precisam abraçar essas vulnerabilidades, essa ideia de que eu não sou mais o que eu era antes, e eu não sou o que eu vou ser amanhã. Então, a ideia de entender os pequenos passos, os pequenos processos e buscar sentido em cada um, né? Eu botei aqui sobre esquecer, né? E a gente não vai lembrar de tudo. Isso é um fato, né? Por isso que eu falo sobre planejamento e organização e metas também seria outra questão muito importante para se fazer quando a gente está desenvolvendo uma pesquisa. Sempre tem um diário de pesquisa. Quais decisões eu tomei? Quais palavras-chave eu decidi utilizar? Quais bases de dados eu utilizei? Porque daqui um mês, você não vai lembrar o que você fez hoje, explicitamente. Você não vai saber tudo, você não vai conseguir lembrar de tudo. Então, entenda sobre o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e para o que eu estou fazendo, tudo de uma forma escrita, um diário, realmente. Hoje tomei a decisão de não finalizar a minha leitura. Então, são informações importantes para que você consiga conduzir a sua pesquisa. Caminho, né? Não existe um caminho. Não existe um caminho correto. Como eu não vi seu nome, me desculpe. Você me perguntou sobre como é que eu uso o Trello para me organizar. Então, assim, não existe um caminho correto. Da forma que eu estou fazendo, não é a mesma que vai ser a mesma, vai servir para você. Então, encontre a sua jornada, o seu processo, a sua rotina. Claro, desenvolver uma pesquisa, nós temos etapas, nós temos um método científico a seguir. Mas a forma que eu vou lidar com esse método, o caminho que eu vou fazer, o processo, a rotina, ela é individual, né? Então, saiba que fazer pesquisa ela é um pouco solitária, né? Você ser pesquisador é uma atividade um pouco solitária, mas que nesse caminho, nessa jornada, você vai encontrar pessoas ali que vão te dar algumas informações muito legais que você vai conseguir conduzir, né? Para que você alcance todos os seus objetivos. Então, encontre essa jornada, encontre essa rotina, a forma como você acha adequado trabalhar, para que não seja um sofrimento. E lembrem-se, né? Abraçar as vulnerabilidades, saber que nós não sabemos de tudo, né? Nós estamos passando por um processo de aprendizado sempre, né? Então, tenha foco em organização, evite o mar de distrações, né? Saiba abandonar aquilo que não acrescenta e saiba viver, né? Por isso que eu vou ter que divirta-se. Se você quer entrar para uma pós-graduação, mestrado, doutorado, saiba ter uma vida além daquilo também, né? Para poder você não viver somente dentro daquelas questões. Então, essa imagem eu adoro ela, que antes de você começar, você acha que é um bicho gigantesco. Durante a tarefa, você vai empurrar aquela pedra, né? Eu não sei se vocês lembram do mito de Sísifo, que ele empurra a pedra e a pedra rola o caminho todo, né? Então, bem legal esse mito, depois busquem. Então, antes de você começar, durante a tarefa, um tempo depois, você já vai estar lidando melhor com aquelas situações. Eu lembro muito da época em que eu comecei a fazer pesquisa na graduação, em que na minha cabeça era muito difícil, onde é que eu vou pesquisar, como é que eu vou pesquisar, mas como é que eu monto um planejamento. Eu sei que eu trouxe muitas informações aqui, mas aqui é para vocês pensarem, pelo menos entender quais são as etapas, como começar, né? Como eu vou seguir. Então, é todo um processo, toda uma demanda que eu preciso organizar mentalmente. Então, aprendam com esse processo, mas sem trazer um sofrimento. Então, eu vou abrir aqui para dúvidas, reclamações, elogios, né? Quase como organização, para a gente discutir um pouquinho, saber o que vocês não gostaram, ou gostaram, ou gostaria que fosse trabalhado melhor. Eu vou deixar aqui um QR Code, né? Se você deseja receber essa apresentação em formato e-book. Eu quero vocês... Aí eu posso mandar para vocês, vão com todos os links. Inclusive, eu mando lá o link do site que eu não falei aqui. Então,
mandem, que acessem lá. A gente vai, semestre que vem, como eu falei, eu quero fazer um workshop lá no meu grupo de pesquisa sobre isso, e aí vocês podem discutir, trazer mais informações. Muito obrigado, eu vou para o meu... Se vocês quiserem falar comigo, o meu e-mail está aqui, podem ficar à vontade para conversarmos. Eu estou super aberto à comunidade, gosto de trabalhar com as pessoas. Emanuel, Olá. está me ouvindo? Sim. A maior dificuldade, por que pareça, para realizar pesquisas e escrever artigos científicos não é a metodologia em si, Certo. mas é a nossa cultura do brasileiro de ter dificuldade de se disciplinar, se organizar, cumprir com um cronograma, um fluxo de tarefas. Geralmente se deixa para a última hora. Imagina-se que, fazendo qualquer coisa ali aos troncos e barrancos, vai ser considerado uma pesquisa e apela-se para o professor ou os avaliadores do artigo que sejam misericordiosos. Geralmente é nesse campo. Mas a dificuldade, eu digo, porque eu estou fazendo o meu doutorado em administração na Universidade de Potiguar, e é requerido de nós muita publicação, muita pesquisa, etc. Eu dou aula em seminário teológico e a gente vê sempre a dificuldade. Não é criar, escolher o tema, a abordagem, é a pessoa interiormente se organizar e seguir aquele passo. Parece que o aluno está se autoasfixiando, se algemando, quando ele se impõe dentro desses pré-requisitos de disciplina e de organização. Era só isso que eu queria participar, Emanuel. Parabéns, a sua apresentação foi excelente, bem didática. Muito obrigado, Wanderson, pelas palavras. Eu concordo com você. Por isso que eu bato muito na tecla sobre a importância do planejamento e organização, né? Porque pesquisa é realmente a ideia de... Tem toda essa questão do método, né? Que muitos alunos têm dificuldades também, mas a parte de organização e planejamento é imprescindível para que a gente não consiga se asfixiar, como você trouxe. Acho que é muito importante. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de perguntar? Nossa, agora que eu vi que nós temos 55 pessoas aqui na sala, muito obrigado a todo mundo que participou, né, que prestou atenção aqui, deu um tempinho para falar comigo, para me ver falar um pouquinho, né? Eu estou à disposição, se vocês quiserem falar comigo depois no privado, enfim, meu e-mail foi divulgado, e vocês também têm acesso ao... Ah, vocês querem ver o QR Code? Coloco sim. Que vocês conseguem baixar. Não é um e-book mesmo, tá, gente? Porque pós-graduando não tem muito tempo para estar montando o e-book. Mas, pelo menos eu consigo trazer essas informações de uma forma mais estruturada para vocês. E se desejarem falar comigo, meu e-mail vai estar também no e-book, ou eu posso colocar aqui para vocês, ó. Meu e-mail é manuelgonçalves@gmail.com. E tendo mais informações sobre o que eu falei do workshop de análise de pesquisa. Então, se vocês estão desenvolvendo o TCC de vocês, se vocês estão desenvolvendo pesquisa de PIBIC e vão fazer análise de dados, eu estou planejando um workshop de análise de dados, né, para o próximo semestre, que esse semestre, infelizmente, eu estou dando aula. Infelizmente, não. Felizmente, estou dando aula. Então, estou sem tempo para fazer outras atividades. Obrigado, Caio. Larissa, obrigado. Acho que é isso, meninas. Eu não... Acredito que seja isso mesmo, né? Também acredito que nenhuma
pessoa tenha mais alguma pergunta, alguma dúvida. Boa apresentação. De fato, as pessoas gostaram de estar vendo isso. Acho que foi de suma importância para a gente, vai nos auxiliar muito, né? E a gente quer agradecer, né? Eu tenho um recado para dar antes de finalizar, né? Assim finalizamos o workshop. Quero pesquisar e agora? Primeiro passos para iniciar a pesquisa acadêmica. E agradecemos ao ministrante Manuel Gonçalves pela participação na 10ª CADM. Informamos que a declaração serão enviadas por e-mail, também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla, em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo do workshop. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades no CADM e relembramos, né, que participem da nossa campanha, é muito importante. Nós estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na ADM, né? Térreo da Face. Ficaremos muito gratos aos que puderem contribuir com a nossa campanha e agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Barlavento, Estratégia Financeira, Eloá Novaes, Estética Facial, e aos coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. E é isso, a gente agradece muito a sua participação, a sua presença aqui, Manuel. Eu que agradeço, muito obrigado. Fiquem à vontade para falar comigo o que vocês precisarem. E até mais.